Na aula de hoje, de Introdução à Modelagem de Processos com BPMN e Visage, vamos estudar subprocessos. Um subprocesso é uma atividade que os detalhes internos foram modelados usando atividades, gateways, eventos e fluxos de sequências. Assim, os elementos que a gente tem no BPMN. Mas não necessariamente o subprocesso precisa conter essa descrição, tá? Esse detalhamento. Eu já vou explicar um pouquinho mais em detalhes isso daí. O símbolo do subprocesso é o seguinte: a gente tem duas opções. A primeira opção, que no Visage ele coloca por padrão, é o mesmo símbolo da tarefa com esse sinal de mais. Então é exatamente o mesmo símbolo que a gente utiliza para a tarefa, tá? Que é o retângulo com bordas arredondadas. A diferença aqui é que tem símbolo de mais e a gente pode também usar na sua forma expandida. Então a gente tem essa forma expandida à direita e tem a forma retraída à esquerda. Se você optar por descrever, por detalhar o subprocesso, então a gente pode utilizar essa forma expandida para você conseguir visualizar no seu fluxo a descrição, o detalhamento do seu subprocesso. Perfeito? Mas assim, o subprocesso ele não precisa necessariamente ter o seu detalhamento. A gente pode utilizar o subprocesso para passar a ideia de que aquela atividade tem mais um conjunto de atividades e elementos dentro dela, mas naquele momento você optou por não descrever. Então você coloca o símbolo do subprocesso, mas não precisa detalhar o subprocesso. Isso pode ser feito em outro momento. E o inverso também é verdadeiro, né? Se você já tem o detalhamento e você precisa colocar esse detalhamento dentro do subprocesso, encapsular esse detalhamento para você conseguir desenhar um modelo um pouco com menos elementos ou fazer uma outra disposição do seu modelo, você também pode fazer isso. Então, o subprocesso ele também é utilizado para organizar o seu fluxo, tá? Porque a gente pode ter vários fluxos diferentes do mesmo processo. Então, você pode optar por desenhar um fluxo mais detalhado. Aí você vai usar menos subprocesso porque você vai detalhar mais e quer que as pessoas vejam. Ou você pode optar por desenhar um fluxo com menos detalhes, aí você pode pegar e encapsular os detalhes dentro de subprocessos para que o seu processo fique mais fácil de ler, assim, numa apresentação mais curta. Os símbolos que a gente tem aqui de subprocesso. O Visage vai disponibilizar para a gente todos esses símbolos. Então a gente tem o subprocesso múltiplas instâncias. Então o da esquerda é em paralelo e o da direita é sequencial. Temos também o tipo loop. E depois o que a gente não vai estudar em detalhes nesse curso são esses tipos de baixo aqui. A gente tem o tipo compensação, o tipo de evento, o ad hoc e o transacional. Então a gente vai focar o nosso estudo no múltiplas instâncias, paralelos e sequenciais e no loop. Bom, qual que é a diferença entre os três? O múltiplas instâncias ele vai repetir paralela ou sequencialmente conforme uma quantidade pré-definida de interações. Então previamente você sabe quantas vezes o múltiplas instâncias vai rodar. Então isso pode acontecer, por exemplo, quando você tem um processo anterior que gera uma coleção ali, né? Você tem um conjunto de usuários, por exemplo, que fez um cadastro, que você vai mandar para uma próxima tarefa, e essa próxima tarefa é uma tarefa de múltiplas instâncias que vai executar com um número definido. Então, se você tem 20 cadastros que foram feitos, e você precisa validar esses 20 cadastros, então a tarefa de validar os 20 cadastros é uma tarefa de múltipla instância, porque você sabe que essa tarefa vai executar 20 vezes. Então você conhece o número de repetições do múltiplas instâncias. Aí ele disponibiliza dois símbolos para a gente, que é uma execução em paralelo, que é o da esquerda,
e uma execução sequencial. Então é autoexplicativo, né? Se você usa o símbolo de paralelo, é para você evidenciar que esses 20 cadastros que chegaram vão ser validados ao mesmo tempo. Se você coloca sequencial, você está dizendo que esses 20 cadastros vai ser feito um de cada vez. Ou seja, essa tarefa vai repetir 20 vezes sequencialmente, esse subprocesso, na verdade. Já o loop, ele muda um pouquinho essa regra de repetição, porque ele se repete até que uma condição seja satisfeita. Então o número de repetições não é conhecido. Você não tem um número fixo. Não teve uma entrada que te deu um número de repetições. Apesar que é possível você especificar o número máximo de repetições. Então, mesmo você não sendo possível no seu processo saber qual é a quantidade de repetições, você pode dizer que repete no máximo 50 vezes. Então é possível fazer isso com o loop. Um exemplo disso é a tarefa que antecede o múltiplas instâncias de validar o cadastro, por exemplo. Porque se você está validando 20 cadastros, o que significa? Que teve uma tarefa anterior a essa validação que repetiu 20 vezes. Provavelmente essa tarefa vai ser um loop, porque você abriu para fazer o cadastro, aí fez fez 2 cadastros, 10 cadastros, 15 cadastros, 20 cadastros e parou de fazer os cadastros, porque chegou numa data limite, por exemplo. A data limite foi a condição do loop parar de executar. Quando chegou nessa data limite, daí tinha 20 inscrições feitas. Então, beleza, aí você criou uma coleção que você pode mandar para uma próxima tarefa, que vai ser o múltiplas instâncias. Nesse exemplo que eu desenhei para vocês. Certo? Bom, o subprocesso, ele encontra-se aqui do lado esquerdo, na paleta, e ele é esse símbolo abaixo do símbolo da tarefa. Você deixando o mouse em cima, ele vai aparecer, ó, subprocesso. Para você utilizar, é como os outros símbolos mesmo, é só você clicar, segurar e arrastar para a sua área de trabalho. E pronto, temos um subprocesso. Essa é uma maneira de criar o subprocesso. A outra maneira é quando a gente já tem um fluxo desenhado e você identifica que uma tarefa precisa ser um subprocesso. Então, vou desenhar um fluxo rapidinho fictício aqui. Pronto, tenho meu processo já desenhado. E eu percebi depois que eu desenhei que a tarefa 2 precisa virar um subprocesso. Então a tarefa 2, ao invés de ser, no lugar de ser tarefa, ela vai ser um subprocesso. Então, para eu transformar uma tarefa em subprocesso, basta clicar com o botão direito e vir nessa opção, transformar em subprocesso. Pronto, transformei em subprocesso. Então essas são as duas maneiras que a gente tem para utilizar um subprocesso dentro do nosso desenho. Feito isso, a gente precisa descrever as tarefas de dentro do nosso subprocesso. Isso se você optar por fazer essa descrição. Depende muito do momento que você está modelando. Para fazer essa descrição, basta a gente clicar com o botão direito no subprocesso e acessar a opção Editar subprocesso. Ele vai aparecer uma mensagem porque ele vai criar um novo diagrama. E pronto, temos um novo diagrama. Então aqui em cima, reparem, a gente tem o diagrama 1, que é o nosso diagrama original, onde tem o nosso subprocesso. E o diagrama 2 é o diagrama que está vinculado a esse subprocesso. Nesse diagrama, a gente pode descrever um subprocesso independente, tá? Então, aqui pode ter as tarefas que a gente quiser, conforme o subprocesso que a gente está precisando mapear. Então, desenhado o meu subprocesso, eu posso acessá-lo depois na minha guia principal, onde eu coloquei o subprocesso original. Então, esse fluxo é a descrição do nosso subprocesso. São as tarefas que estão encapsuladas dentro do nosso subprocesso. Lá no diagrama 1, a gente tem o nosso subprocesso. E como eu faço para acessar esse diagrama 2
a partir desse fluxo principal? A gente tem duas opções. A primeira é clicar com o botão direito e clicar em editar subprocesso, que é o que eu mostrei agora, ele vai levar para o diagrama 2. E a segunda maneira é clicar com o botão direito e clicar nessa opção expandir. Fazendo isso, ele vai aumentar o desenho do subprocesso e você vai conseguir enxergar o que está contido dentro dele. Perfeito? Para voltar para a opção retraído, é só clicar em retrair. Bom, agora eu vou explicar para vocês como acessar as opções de loop que eu expliquei anteriormente. Novamente, com o botão direito no elemento do subprocesso, você vai acessar essa opção tipo de loop. Então a gente tem o tipo padrão, que é aquele loop que você interrompe dado alguma condição. E a gente também tem a outra segunda opção, que é botão direito, tipo de loop, múltiplas instâncias. Por padrão, ele joga múltiplas instâncias paralelo. Esse símbolo é símbolo de múltiplas instâncias paralelo. Mas se porventura você precisar trocar para o tipo de instância sequencial, o caminho é esse, tá? Então você já tem um subprocesso de múltiplas instâncias, por padrão ele colocou paralelo, então você vai clicar com o botão direito, propriedades. Aqui à direita ele abre as propriedades do elemento. A gente vai direto aqui na guia avançado e nessa opção pedido de MI, de múltiplas instâncias. Aqui está marcando um paralelo, então basta eu clicar, selecionar sequencial e clicar novamente na minha área de trabalho. Reparem nesse símbolo aqui quando eu der o clique. Ele mudou para sequencial. Então se eu for nas propriedades de novo, ele vai estar aqui como sequencial. Perfeito? Então sobre subprocessos é isso.